Bom dia, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham nesse plenário, nas redes sociais. Venho aqui hoje em face de uma representação que tem como objetivo cassar o meu mandato em razão de um fato ocorrido numa audiência pública. Eu gosto muito de um filósofo prussiano, o Nietzsche, e o Nietzsche tem uma expressão no livro Assim Fala Zaratustra, que é o enxergar ao meio-dia, né? E enxergar ao meio-dia, de cima de uma montanha, num dia de ensolarado, ele permite a gente ter uma visão ampla sobre um determinado local e, nesse caso, na analogia, sobre um determinado fato, né? Eu fui eleito vereador, como os meus nobres pares aqui, para essa legislatura, e desde o primeiro dia me comprometi com a cidade em temas que dialogam não só com os meus 1.728 eleitores, mas temas relevantes para a nossa cidade. O meu perfil é de fazer falas e de ter posicionamentos objetivos, aguerridos, em face do que eu acredito. E os colegas são testemunhas disso, porque desde o primeiro dia da legislatura eu ajo dessa forma. Eu faço política com racionalidade. Eu não faço política com ódio, nem com rancor. Faço política para a cidade que eu quero. E, nesse sentido, líder de governo Lucas Dil, foram inúmeros os projetos em que esse vereador e a minha bancada votou junto com o governo. E, aliás, junto com o governo não, junto com a cidade, porque eram projetos que beneficiavam a vida das pessoas. Poderia citar um rol de exemplos, mas o tempo não me permite. E falo isso para demonstrar a posição que eu, enquanto vereador, e que a minha bancada tem. A minha atuação, ela resultou em inúmeras emendas parlamentares para a nossa cidade, mais de 2 milhões de recursos de emendas dos nossos deputados e senadores. Nas duas oportunidades que estive em Brasília, conversei com o prefeito inúmeras vezes, falando sobre o aeroporto de Vila Oliva, falando sobre os recursos para a ampliação do Hospital Geral, falando sobre os mais médicos, falando sobre a ampliação do Monumento Nacional ao Imigrante e tantos outros temas com secretários e secretárias da atual administração municipal. Eu propus já mais de 43 projetos de leis, e desses tenho 2 que eu queria destacar, que tratam, por exemplo, da igualdade esportiva, a equidade esportiva, de que homens e mulheres tenham as mesmas condições e as mesmas premiações sobre essa pauta. E ainda um outro projeto de lei que trata sobre a violência obstétrica, ou ainda o sentido de coibir a violência obstétrica, já que o tema do combate à violência às mulheres sempre esteve em evidência na minha fala, na minha postura e na minha prática, para deixar isso bem entendido, inclusive várias vezes nesse plenário. Destaco ainda, já que nós estamos discutindo aqui o processo de cassação de um vereador. Nós não estamos falando da abertura de uma comissão de ética para averiguar uma pauta específica. A cassação de um vereador democraticamente eleito. Eu fui presidente da comissão de ética no ano passado. E fui membro da comissão de ética em 2021. Diga-se de passagem, fui presidente da comissão de ética eleito pelos meus pares. E quando fui eleito no primeiro dia útil, provavelmente, do ano de 2022, quando a imprensa me questionou, eu disse que a comissão de ética cumpriria o seu papel, que é de averiguar excessos ou quebras de decoro, sem nenhum outro motivo que não fosse a legalidade. E assim eu fiz. E falo isso olhando nos olhos de vários dos colegas
que passaram pela comissão de ética tendo algum tipo de acusação e que esse parlamentar garantiu o amplo direito de defesa, o que é princípio básico da administração pública, e ainda mais, não me vali de nenhum outro interesse que não fosse o que se colocava na peça e o que se julgava no mérito da lei. E me permita, vereador Fantinel, usar o seu exemplo. No ano passado, com todas as divergências que temos, todas, o senhor foi alvo de 2 representações na comissão de ética o ano passado, e eu arquivei as 2, porque não havia legalidade para o que se estabelecia naquela penalidade. Poderia falar de outros vereadores, mas me permito que estou olhando ao vereador Fantinel aqui, de outros casos que vieram. Quando a gente discute aqui que nós já votamos, ou seja, votamos a admissibilidade de um e temos que votar de outro, essa casa já teve outro processo parecido com o meu e que nós não votamos a admissibilidade, porque entendemos que não havia legalidade para tal. Foi o caso do meu amigo vereador Wagner Petrini, e nós votamos, eu estava convencido de que não havia legalidade naquele fato, e nós votamos contra a admissibilidade, convencidos de que não se lastrava na legislação ou em algum outro interesse. Então eu quero dizer que esse vereador, ele entende pela prática que nós precisamos nos lastrar pela lei, por mais que nós tenhamos várias divergências. Mas nós não podemos banalizar um instrumento sério como a legislação de 67, que trata da cassação de um vereador por uma atitude que pode ser questionada, absolutamente, no campo da legalidade. E eu nem vou entrar porque não vai dar tempo. A minha atitude foi questionada, me manifestei, conversei com vários dos pares colegas sobre essa, vários dos colegas usaram a tribuna, né, para falar sobre isso e expor a sua opinião. Agora, eu acho, aliás, não acho, tenho certeza, tem uma coisa que é a mais cara para todos nós, que é o Estado Democrático de Direito. No Estado Democrático de Direito, nós não podemos coadunar com atos que restringam, que cassem, que cerceiem a democracia. Como é a admissibilidade de um ato e de uma peça que é absolutamente questionável do ponto de vista legal. E nós bem sabemos, colegas, que a legalidade e as questões jurídicas, elas se atravessam com a política, porque essa casa é política. Desde a eclésia na Grécia Antiga, o parlamento, essa expressão do latim, do parlar, ele é um espaço em que a política atravessa absolutamente todas as decisões. Mas nós não podemos abrir precedente para que se averigue um caso de um vereador, amplamente discutido pela mídia, conversado aqui, tratado com o que se tem de mais pesado, que é cassar o mandato de um vereador. Porque daqui a pouco, o que vai acontecer nessa casa é a espetacularização de uma medida que rasga a democracia, que hoje é com esse vereador. E quando eu me manifestei no jornal, eu disse que eu tinha certeza que os colegas analisariam e não votariam pela admissibilidade. Para mim, o tema da democracia, ele é muito caro. E hoje é esse vereador que está sendo julgado e tem o seu mandato questionado por uma peça que é frágil, por motivos, inclusive na peça, que está postos, que não são a matéria discutida aqui, e que amanhã podem ser com outro vereador ou até com o prefeito. A nossa cidade já passou por um processo bem traumático. E nós não queremos isso. Por isso, que não pela relação que temos,
porque a política é um espaço de construção de convergências, mas há divergências. O meu tratamento com todos segue sendo o mesmo. Mas acima desse processo, acima das atitudes, o Estado democrático de direito ele precisa se manter. É por esses motivos que não se justifica a admissibilidade do processo de cassação, ora relatado aqui pela mesa diretora. Era isso, presidente. Muito obrigado.